Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ele não treme, ou se ele tremer, ele não deixa transparecer. Quer dizer que então, jogador de futebol, eu tô falando desses privilegiados. Desses 300 privilegiados aí, 400 privilegiados, que ganham tudo acima de 100 mil mês. Todos acima de 100 mil mês. E entre os privilegiados ainda não estão os jogadores do Nova Iguaçu. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho desse Nova Iguaçu, que jogou com muita dignidade contra a equipe do Flamengo, mas você vai entender por que o Flamengo é o Flamengo. Você vai entender a grandiosidade do que é você ter um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões por ano contra um orçamento de 4 milhões de reais por ano, 5 milhões de reais por ano, 300 mil reais mês. Essa é a diferença gigantesca entre o Nova Iguaçu e a equipe do Flamengo. E aí você vai entender também, porque quando eu vi, essa eu não vou falar agora, vou guardar lá vai ele. Quando eu vi, eu tava em Miami, só fuçando. Você tava onde? Eu tava em Miami. O Messi. Eu tava em Miami, um pulo no Messi, um pulo pra tentar ver esse Dimitrov jogar, que tá jogando demais, junto com o Yannick Sinner, esse italiano que tá arrebentando no tênis. Mas entre um esporte e outro, tentando ver e tentando estudar o que poderia acontecer, claro e óbvio, nesse meio de semana. E aí eu vejo o técnico do Nova Iguaçu, o Carlos Vitor, dizer o seguinte: olha, o que nos levou até aqui foi esse modelo de jogo. O que nos levou até aqui foi essa ideia de jogo. Falei, pronto, 3, 4 ou 5 no mínimo. 3, 4 ou 5 no mínimo. Daqui a pouquinho você vai entender exatamente o que eu tô te falando, mas é muito legal que a gente possa passar esse domingão inteiro juntos e de casa nova. Muito bem, hashtag Show do Esporte lá no Twitter, manda a sua mensagem pra gente, comenta aqui o que vocês acharam da nossa casa nova, do nosso novo cenário, e também pelo WhatsApp, manda o seu vídeo, pode ser uma pergunta, tema livre pra mim, pro Elia, manda o seu vídeo aí com a pergunta, ou um vídeo do que vocês estão fazendo nesse domingo de Páscoa, almoço aí em casa, seu Nova Iguaçu, e abriu vantagem na decisão do Campeonato Carioca que você viu aqui na tela da Band. Um grito das arquibancadas que resume o que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No entanto, para chegar até esse momento da partida, é preciso rebobinar. Nova Iguaçu e Flamengo entraram em campo com as melhores campanhas da Taça Guanabara, mas as coincidências param por aí, com o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro do campeonato, o Flamengo fez questão de reforçar essas estatísticas dentro de campo. A vitória rubro-negra começou a ser construída ainda no primeiro tempo com o atacante Reverência. Pedro abriu o placar cobrando pênalti. No primeiro tempo, Pedro abre o placar. O camisa 9 ainda poderia ter ampliado na primeira etapa, mas o goleiro Fabrício impediu por 2 oportunidades. Olha a sobra, limpa a jogada, Cebolinha, Fabrício, a bola viva na grande área, afasta Danilo Gabriel, voltou com a Arrascaeta, emendou e a bola foi pela linha de fundo. No segundo tempo, não demorou para Pedro balançar as redes novamente. Ele recebeu de Everton Cebolinha e marcou o gol de número 13.000 da história do Flamengo. Você tá louco? Gol do Flamengo! Pedro, sempre ele, Pedro! Feliz demais por essa marca, isso mostra a grandeza que é o Flamengo. Pedro chegou à marca de 118 gols com a camisa rubro-negra e é o artilheiro do Cariocão com 11 bolas na rede, cada vez mais identificado com a torcida. Ele não escondeu a felicidade pela evolução do time em 2024. Eu acredito que não só eu, mas todos da equipe ali têm feito um grande início de trabalho com o Tite, com a comissão técnica, e continuar nesse equilíbrio que a gente vem tendo nos jogos para fazer um grande ano e, claro, voltar a vencer, voltar a ganhar título é o que a gente quer também. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite.
Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico e isso me orgulha muito. A comissão técnica nos orgulha muito. Nós, a construção que nós tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Esses jogadores da base que vem se consolidando, a equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando. Tem tantos aspectos que eles são importantes e que agora esse é o meu chão. A jogada do terceiro e último gol do jogo começou com Pedro, mas o zagueiro Ronald tentou cortar e acabou jogando contra o próprio patrimônio. No fim, vitória do Fla por 3-0 e grande vantagem para o segundo jogo da final do Carioca. Com o resultado, o Flamengo praticamente assegura o seu 38º título estadual. Agora, no entanto, a equipe vira a chave para a disputa da Libertadores, porque na próxima terça-feira, o rubro-negro terá pela frente, em sua estreia na competição continental, o Milionários na Colômbia. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. No próximo domingo, as duas equipes voltam a se enfrentar para definir o grande campeão estadual de 2024. E é claro que você acompanha todos os detalhes aqui na tela da Band. Só faltava não tá louco. Só faltava não tá louco. Qual é o segredo desse Flamengo invicto? São muitos os segredos desse Flamengo. Começa pela estrutura. A gente tem falado bastante ao longo dessa jornada. Quando você tem uma estrutura como essa, dá uma passeada aí. Ô, Bruninho, dá uma passeada nessa estrutura que é o cenário do Show do Esporte, que é essa equipe incrível do Show do Esporte, que é essa ideia de que a gente possa juntos fazer um programa melhor e com essa estrutura a serviço do programa, com certeza o programa tende a ser melhor. Então, começa pela estrutura. O Flamengo tem uma estrutura gigantesca. Depois você vai para o orçamento. Além da estrutura, o dinheiro que vem por trás dessa estrutura, 1 bilhão e 500 milhões. Ninguém tem nem perto. O Palmeiras é o segundo em termos de estrutura, ainda não chega a R$1 bilhão por ano. Então, você tem estrutura, depois você tem dinheiro e com isso você tem elenco. Você tem estrutura, você tem dinheiro, você tem elenco. Aí você vai chegar naquilo que lá atrás, logo que ele assumiu, eu tinha dito que ele não estava entre os 5 melhores técnicos do Brasil. Por quê? Porque a minha folha, a minha taxa, o meu painel do Tite era o painel da Copa do Mundo. Era o painel de 6 anos de Tite à frente da seleção brasileira. Mas ele não foi horrível. Não, muito distante disso. A questão não é. A questão é que você faz uma grande campanha e você fica iludindo a todos nós com uma grande campanha diante da Costa Rica, do Equador, da Bolívia, do Peru, da Coreia do Sul, do Senegal. Infelizmente são adversários muito fracos. E aí quando você chega na Copa do Mundo ou quando você chega na final da Copa América contra a Argentina, você não ganha. Por quê? Porque o seu percentual de vitórias é muito bom, é muito elevado, mas contra adversários muito fracos. Mas isso ficou para trás. Nós estamos falando dos segredos do Flamengo. Um dos grandes segredos do Flamengo hoje está no banco, é o Tite. O Flamengo tem, neste momento, o Flamengo tem a defesa mais incrível e menos vazada da história do Campeonato Carioca. Vou repetir para você. Nossa. O Flamengo tem a melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Se o Campeonato Carioca tem quase 100 anos, é esta a prerrogativa que o Tite tem nesse momento. Isso é mérito dele. O mérito de um Tite que um dia foi campeão da Libertadores, um dia foi campeão do mundo, sendo o quê? Reativo. Agora não precisa ser reativo, porque esse elenco do Flamengo é maravilhoso. Mas o que o Tite trouxe para o Flamengo, além desse elenco maravilhoso que não é mérito dele, ele trouxe para o Flamengo essa qualidade de não tomar gol. Parabéns, Tite. 1 gol sofrido em 14 jogos nessa temporada. E gol sofrido com sub-20 ainda. Exatamente. E aí vai tomar 3 gols na partida de volta? Semana que vem? Esquece. Não é só isso. O Tite é um cara que não chega aí por acaso. Por que o Tite chega?
Por que o Tite joga de uma maneira quando ele faz a primeira partida contra a equipe do Fluminense e joga diferente quando ele vai para a segunda partida contra o Fluminense? Porque ele já não precisa correr mais risco. Ele entendeu na vida, ninguém chega a quase 60 anos por acaso. Ele entendeu na vida que as coisas precisam ser diferentes. Ele entendeu que, se eu alavanquei um grande resultado no primeiro jogo, eu não preciso me expor no segundo, eu preciso controlar a partida. É exatamente isso que ele vai fazer no segundo jogo, vai controlar a partida. Não estou dizendo que ele vai ser reativo, vai colocar linha de 4, linha de 5, eu estou dizendo que ele vai controlar mais o jogo, vai valorizar muito mais a posse de bola, não vai ter necessidade de ficar marcando lá na frente o tempo inteiro para poder alavancar um resultado que ele já conquistou. Ou seja, o Flamengo ganhou de 3, mas poderia ter ganho de 5. Sim. Poderia ter ganho de 5. Foi uma vitória que ela só não foi avassaladora e não foi uma goleada histórica numa decisão de Campeonato Carioca, porque os caras perderam muitos gols. Você vê o Tite meio nervoso em algum momento, por quê? Porque ele viu que a equipe estava perdendo muitos gols. Mas olha, na boa, o Paloma, quando eu vi... Tá me ouvindo aí, Regi? Tô indo bem? Acho que o Regi sumiu de mim aqui. Tá aí? Não sobe de mim não, hein? Não sobe de mim não. Quando você fica meio apavorado, quando você não ouve o Regi, meio apavorada? Mais ou menos, eu tenho você ao meu lado. Olha lá, tá com moral. Não, aí, olha o que acontece. Atenção, quem tá no som hoje é o Palminha aí, ô Regi? Ô, Palminha, é o seguinte, Palminha. Põe música a música que tiver na cabeça pra gente homenagear o Carlos Vitor. O Carlos Vitor, que é o técnico. E é ótimo que tenha chegado com essa dignidade, com esse caráter, sem ficar fazendo firula, sem ficar fazendo cera, sem ficar agredindo os jogadores do Flamengo. Isso tudo é mérito do Nova Iguaçu. A minha única questão é a seguinte. Aí o Carlos Vitor vem e fala assim, nós vamos ser o Nova Iguaçu. Se nós chegamos até aqui, a gente tem que saber que o que nos levou até aqui foi um futebol desta magnitude. E é isso que nós vamos fazer contra o Flamengo. Eu falei, põe aí, Palminha. Toma. Olha aí, a música que você queria. Essa qualidade de jogadores, Eric Pulgar, o goleiro como o Rossi. Você acha que ele tinha que ter ido como, então? Eu? Mais conservador? Mais conservador, não. Super conservador. Não é mais conservador. Super conservador. Linha de 4, linha de 5 e com detalhe, às vezes 4, 6. Aí, Lia, você vai inventar um novo futebol? Não vou inventar nada. Eu vou colocar um ônibus. Tá vendo que? Vamos lá pro gol. Vem cá. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol do Flamengo. Vai. Se eu colocar 6 caras, linha de 4 aqui. Busão. Põe um ônibus aqui. Põe um ônibus na frente. Põe um ônibus na frente. Eu concordo que o Flamengo possa vir a fazer gol. Concordo. O Flamengo é tão qualificado que pode até fazer. Mas com ônibus na frente do gol, linha de 4 e linha de 6, concorda comigo que o gol começa a não sair, o Pedro começa a ficar irritado, a Arrascaeta começa a ficar bravo, Sim. A torcida começa a ficar incomodada, porque é tanta desproporção financeira, é tanto gigantismo de um lado e tanta pequenez financeira, eu estou falando de outro. Pequenez que eu digo é financeira. A desproporção é tão gigantesca que você começa a ter nervosismo. Passa 15 minutos, passam 20, passam 30, passam 40. Você começa a ficar incomodado porque o gol não sai. E aí você começa a ter uma oportunidade e vai jogar por uma ou por 2 bolas. É isso que eu faria. Daqui a pouco eu quero te ouvir também falar sobre o Pedro Caixinha, o que ele fez ali com o Bragantino também, diante do Santos. A gente vai falar a seguir sobre a situação do Gabigol, que anuncia antes da decisão com o Nova Iguaçu. Porque aí é o seguinte, o cara arrebenta no jogo, ele tá errado. Porque ele arrebenta e já é contratado do Flamengo. Aí ele não arrebenta, ele é covarde, porque não entrega o que tinha que entregar, não tem cabimento, não dá. Eu fico muito incomodado com esse tipo de situação. É uma situação que já envolveu o Palmeiras em relação ao Rômulo do Novo Horizontino e é chato. Não vem com essa história que o jogador tem caráter, ele tem muito caráter, que o jogador tem dignidade, ele tem muita dignidade, mas, cara, ele vai e faz 2 gols. Peraí, ele vai e faz 2 gols, arrebenta com o Palmeiras. Arrebenta com o Palmeiras, que é o próximo. Como é que ele volta depois de uma semana, se apresenta lá
na academia do Palmeiras, porra, olhando para os amigos deles, para os parceiros dele, para aqueles caras que vão fazer parte da vida dele. Climão. Não dá, clima ruim. Aí ele não joga nada, covarde e tal. É muito ruim essa situação. Olha, quem não entrou em campo ontem foi o atacante Gabigol, que na última segunda-feira pegou uma suspensão de 2 anos por tentativa de fraude num exame antidoping. Claro que ele e o Flamengo estão tentando ali um efeito suspensivo e depois vão recorrer dessa decisão. Mas, por enquanto, ele segue fora dos gramados. Lembrando que o contrato do atacante com o Flamengo vai apenas até o fim deste ano. E aí é o seguinte, qual é o tamanho desse problema para o técnico Tite, Lia? Mas para o Gabigol, né? Eu acho que o tamanho do problema é para o Gabigol. Né? Essa é uma situação muito estranha. Veja só, o negócio acontece no ano passado. Então, o Gabigol se absteve de fazer... demorou para fazer, deu toda aquela complicação naquele momento onde ele teria que fazer o exame antidoping no ano passado. Aí, a coisa só vem a público neste ano. Ele só é julgado nesse ano. Agora, aí, no exame dá negativo. Mas aí a votação no STJD é de 5-4. Ou seja, é muito estranha, porque quando você tem convicção de que o cara tá errado, que o cara tava realmente dopado, você tem lá, a votação tem 9, é 9-0. Por que então dá uma votação de 5-4? Por que se demorou tanto para primeiro você divulgar aquilo que já havia acontecido, porque aconteceu no ano passado? Sim. Aconteceu no ano passado, demorou muito tempo. E aí, por que demora tanto tempo? Por que a divulgação ela atrasa tanto? Por que depois o julgamento demora tanto para acontecer? Olha quanto tempo demorou o julgamento para acontecer. Aí você tem uma votação apertadíssima de 5-4. O que está acontecendo? Não é normal esse tipo de coisa. Então, não estou aqui passando pano no Gabigol, errado. Foi muito folgado para variar. Não cumpriu alguns protocolos que eles sabem, eles estão acostumados. Que ele teria que ter cumprido. Ele não respeitou o pessoal do doping, tem que ser punido por isso. Então não vou ficar passando pano aqui no Gabigol, muito pelo contrário, que todo mundo sabe o que eu penso quando o jogador privilegiado como ele, que tem um dos maiores salários do Brasil, é folgado e não respeita as regras. Todo mundo sabe exatamente como é que eu sou. De bonzinho eu não tenho nada. Mas eu acho que essa situação está muito estranha. Está muito estranha e a gente precisa apurar melhor, o Flamengo precisa apurar melhor e não acho justo, inclusive em relação ao Gabigol, dizer que, olha, a punição é de 2 anos e ele já cumpriu 1. Tá tudo errado nesse fronte. Como é que é? A punição é de 2 anos, ele já cumpriu 1, falta cumprir 1 ano. Tá tudo errado nesse fronte. É um ponto de partida também para que isso não se repita entre os erros, né? Os erros se repitam. E vai dos clubes também, palestra, reunir ali o elenco e estabelecer, né? Explicar direito como funciona todo o processo para que não aconteça de novo esse tipo de problema, né? O cara já sabe que ele tem que cumprir a regra, né? Já sabe, tem que cumprir a regra. O Gabigol tá errado na história. A questão não é o erro do Gabigol, a questão é como se desenrolou toda essa história e ela me incomoda bastante dessa maneira. Só pra gente não sair do clima, temos um funk aí, que eu tenho um recado importante pra semana que vem, imperdível, a partir do meio-dia, cobertura completa